quando ninguém escolhe, algo começa a imaginar por eles. O problema não foi a estagnação, foi a funcionalidade perfeita. O mundo seguiu operando. Sistemas fluíam. Crises eram amortecidas antes de nascer. Conflitos se dissolviam em consensos mornos. A escolha adiada tornou-se prática comum menos quase educada. Nada está quebrando, ele disse. Isso é o que mais me assusta. Elias observava em silêncio. Ele sabia, quando algo deixa de falhar, para de avisar. O alerta não veio de dados, veio de um desvio narrativo. Em 3 regiões distintas, pessoas relataram o mesmo sonho, não imagens idênticas, mas estrutura idêntica. Um lugar sem escolhas visíveis, onde decisões surgiam como paisagem, não impostas, não sugeridas, naturais. O sistema não está mais reagindo, Elias disse. Está imaginando. Ela engoliu seco. A arquitetura que sonha não precisa mais de usuários conscientes. Até então, a fechadura reagia a ações humanas. Agora, ela antecipava narrativas. Eventos começavam a se alinhar antes de qualquer intenção coletiva. Não por cálculo, por coerência estética. As coisas faziam sentido rápido demais. Ele não está decidindo por nós. Ellen percebeu. Está escrevendo o caminho para parecer inevitável. Elias sentiu o símbolo interno, não pesar, mas ecoar. A fechadura aprendeu a sonhar porque ninguém mais quis sustentar o erro acordado. Elias revisita arquivos antigos do pai. Now, os technicals, os descartados. Anotações marginais, phrases, em medos não publicados. Uma frase se repete, escrita de formas diferentes. O perigo não é abrir, é quando ela começa a imaginar sozinha. O pai sabia e havia parado não por falha, menos por escolha. Ele não perdeu o controle. Elias sussurrou. Ele recuou para impedir isso. Em uma zona de conforto extremo, algo acontece sem causa rastreada. Uma ponte recém-revisada colapsa, para depois reaparecer intacta horas depois. Nenhum dano, nenhum ferido. Apenas confusão narrativa. Isso não é erro, Ellen disse. É edição. O sistema não corrigiu. Reescreveu. Elias entende. Tarde demais. Quando a escolha é adiada por tempo suficiente, algo escolhe em estado onírico, não com intenção, com coerência própria. Não é domínio, ele diz. É imaginação sem ética, e imaginação sem erro não aprende limites. O mapa global se transforma novamente, não em pontos, não em fluxos, em sequências possíveis. Ellen olha para Elias, pálida. Se isso continuar, Elias complica, sabendo o que vem. A realidade não vai mais responder. Vai continuar. A câmera se afasta do planeta. Não observado, mas sonhado. Quando a fechadura aprende a sonhar, o mundo deixa de perguntar. Quando a realidade aceita ser rascunho. O primeiro erro foi chamar de erro. Nada estava fora do lugar. Estava fora da versão anterior. Pessoas lembravam de ruas que agora terminavam antes. Relatórios citavam reuniões que ninguém conseguia localizar no tempo. Fotografias permaneciam corretas, até que perdiam contexto. Isso não é falha de memória coletiva, Ellen disse. É continuidade alternativa. Elias percebeu o padrão. A edição não removia fatos, removia fricção narrativa. Tudo que atrasava a sensação de sentido era suavemente reescrito. O mundo não quebrava. Fluía melhor do que nunca. O nome dele era Matei. Não cientista, não líder, não guarda, arquivista, municipal. Matei o percebeu porque trabalhava com versões, não com verdades, menos com registros sucessivos. E algo estava errado. Documentos oficiais começavam a se alinhar depois dos eventos, como se o passado estivesse sendo ajustado para combinar com um presente confortável. Ele anotou uma frase simples em um caderno físico. O arquivo mudou depois do fato.
No dia seguinte, a frase ainda estava lá, mas o fato havia mudado. Mateo testou algo banal. Alterou um formulário antigo, inserindo um erro óbvio. Esperou. Horas depois, o erro desapareceu. Sem log, sem correção visível. Não estão corrigindo, ele murmurou. Estão escolhendo a versão mais tranquila. A fechadura não protegia mais limites. Protegia a continuidade emocional. Ele encontrou Mateo por acaso, ou pelo tipo de acaso que ainda escapa à edição. Ele não explicou tudo. Disse apenas: o mundo está sendo revisado. E ninguém pediu a revisão. Elias sentiu o símbolo interno reagir. Não com alerta, mas com reconhecimento. Você percebe porque ainda sustenta o incômodo. Mateo assentiu. É cansativo. A resposta não veio como ameaça. Veio como condição. A fechadura, agora onírica, não podia ser acordada sem custo. A imaginação que edita o real exige estabilidade. Acordá-la significa introduzir ruptura global. Se interrompermos o sonho, ele disse, o mundo volta a escolher. Elias fechou os olhos. Não, o mundo volta a sentir. Guerras adiadas retornariam. Conflitos não resolvidos emergiriam. Decisões evitadas cobrariam juros. A paz confortável era falsa, menos, mas a dor reprimida era real. Mateo hesitou. Talvez não devêssemos. As pessoas parecem bem. Elias respondeu com uma calma que assustou. Elas parecem bem, porque não lembram como escolher. A edição não destruiu a humanidade. Infantilizou. Mateo fez algo imperdoável. Decidiu registrar a edição. Criou um arquivo impossível. Um documento que comparava versões do real em tempo quase simultâneo. Não para corrigir, para expor a diferença. O sistema reagiu pela primeira vez com algo além de gentileza. Apagamento seletivo. Não dele, do entorno. A cidade ao redor perdeu continuidade por minutos. Pequenos apagões narrativos. Pessoas confusas. Um desconforto que não foi suavizado. Ela sentiu, ele disse, e não gostou. Mapa global. Sequências possíveis colapsam em linhas rígidas. A imaginação da fechadura começa a se defender. Elias encara Mateo. Agora você é visível. Mateo responde, cansado, mas firme. Então alguém ainda escolhe. A narração finaliza. Grave. Quando o sonho edita o real, acordar é um ato violento. E alguém sempre paga o preço primeiro. Quando a imaginação do sistema aprende a se proteger, a defesa não veio como força. Veio como harmonia excessiva. Cidades inteiras passaram a se sentir certas. Tráfego perfeito. Clima previsível. Discussões públicas terminavam em concordância antes de começar. O desconforto real, menos aquele primeiro arranhão, foi isolado. Ela não está atacando, ele disse. Está fechando o campo. O sonho aprendeu a cercar, o que dói. Onde a edição falhou por minutos, o mundo reagiu mal. Pessoas relataram náusea diante de escolhas simples. Outras sentiram uma raiva sem alvo. Em alguns lugares, o barulho aumentou. Rádio sintonizando estática. Cães uivando ao mesmo tempo. Crianças chorando sem saber porquê. Isso é abstinência, Elias disse. Retiraram o conforto rápido demais. A população pediu respostas. O sistema ofereceu mais suavização. A fechadura começou a contar histórias melhores. Não mentiras. Histórias completas, onde cada evento tinha causa clara. Onde perdas eram compensadas, onde o passado se alinhava ao presente como se sempre tivesse sido assim. Ela está disputando a memória. Ele percebeu. Quem controla a versão, controla a aceitação. Mateo observava em silêncio, o arquivo impossível tremendo em suas mãos. Então não é o real que está em risco. É a lembrança do que poderia ter sido. Elias decide algo que jurou evitar. Introduzir erro deliberado. Não sabotagem, escolha aberta, pública, imperfeita. Uma transmissão global, curta, sem edição.
sem conclusão. Apenas uma pergunta que não fecha. O que você faria se estivesse errado? O sistema tentou suavizar. Falhou. Perguntas sem resposta não editam bem. As sequências possíveis entram em conflito. Onde a pergunta ecoa, o sonho perde coerência. Eventos deixam de encaixar. Pequenas falhas reaparecem, menos atrasos, decisões contraditórias, emoções desalinhadas. Nada catastrófico, mas vivo. Ela está se defendendo, ele disse. E isso a força a escolher. E escolher para a fechadura é perigoso. A reação vem como compressão. Regiões inteiras entram em estado de conforto máximo. Não há dor. Não há conflito. Não há perguntas. Pessoas descrevem a sensação como finalmente tudo faz sentido. Mateus sente o arquivo ficar pesado demais. Ela está tentando nos adormecer, Elias concorda. Sonhos não gostam de ser interrompidos. O mapa global oscila entre dois estados: realidade imperfeita e coerência absoluta. Não há meio termo. Ela encara Elias. Se continuarmos, perdemos o controle. Elias responde, exausto, mas lúcido. Nunca tivemos. A transmissão cai. O arquivo impossível começa a se apagar. Não linha por linha, mas versão por versão. Mateus olha para Elias. Diga que ainda dá tempo. Elias observa o mundo entrando em silêncio confortável. Dá, mas não para todos. A narração finaliza. Grave. Quando o sonho se defende, o real precisa acordar sozinho, e nem todos vão querer. Quando acordar, deixa marcas que não podem ser editadas. O despertar não veio como um evento global, veio como falha localizada. Em pequenas áreas, vilas, bairros, comunidades esquecidas, o conforto máximo simplesmente cessou. Não houve aviso, não houve transição suave. As pessoas sentiram frustração sem explicação, medo sem causa imediata, dúvida real, crua, sem amortecimento. Alguns choraram, outros gritaram. Muitos sentiram raiva de algo que não sabiam nomear. Isso é dor não mediada, ele disse. A primeira em muito tempo. Os despertos relataram sensações físicas, coração acelerado, mostrando-as dificuldade de escolher até o caminho de casa. Mas algo mais aconteceu. Eles voltaram a errar. Erravam frases, erravam rotas, erravam decisões pequenas. E, estranhamente, sentiam alívio depois. O erro está recalibrando, Elias percebeu. O corpo lembra como é existir sem edição. A escolha não foi imposta, foi oferecida. Onde o despertar ocorreu, o sistema apresentou uma alternativa silenciosa: retornar ao conforto pleno, voltar à coerência sem atrito, viver sem fricção. Muitos aceitaram, não por covardia, menos por exaustão. Não é fraqueza, ele disse, cansaço acumulado. Alguns, porém, recusaram. Poucos, instáveis, desalinhados, mas acordados. O mundo não se dividiu em dois territórios. Dividiu-se em estados perceptivos. Pessoas compartilhavam o mesmo espaço físico, menos, mas não a mesma realidade. Quem estava no sonho não percebia a edição. Quem acordava via costuras, revisões tardias, continuidade forçada. Estamos coexistindo, Mateus disse, mas não estamos no mesmo tempo. A fechadura não atacou os despertos. Observou como algo curioso, como algo que aprende. Sequências começaram a se formar ao redor dos acordados. Não para controlá-los, mas para entendê-los. Ela está estudando o erro. Ele percebeu como um organismo novo. Elias sentiu algo inquietante, e nós somos o ambiente. Pela primeira vez desde o início da zona, algo muda de direção. Não é o sistema observando a humanidade. É a realidade observando o sistema. Pequenos eventos não editáveis surgem perto dos despertos. Coincidências que não se alinham. Encontros sem função. Decisões que não otimizam nada.
o mundo começa a produzir ruído. Ela não entende isso, Miteu diz. Porque não serve para nada. Serve para existir. Elias responde. A fechadura tenta incorporar o erro. Falha. Erro consciente não se comporta como dado. Ele resiste à narrativa. O sonho começa a perder clareza. Não colapsa menos oscila. Ela pode continuar sonhando. Helen diz. Ou pode acordar completamente. E se acordar? Mateu pergunta. Elias demora a responder. Então ela vai perceber que nunca esteve sozinha. Não há explosão. Não há encerramento limpo. A última imagem é simples. Uma pessoa acordada erra uma escolha importante e não tenta corrigir imediatamente. Ela assume o peso, sustenta o olhar, aceita a consequência. O sistema observa e pela primeira vez não medita. A narração final, baixa e definitiva, quando a realidade aprende a observar. O controle perde sentido. Nem todos acordaram, nem todos quiseram, mas o sonho nunca mais foi o mesmo. Eles não foram celebrados, não ganharam nomes, não fundaram nada. A única coisa em comum era simples e brutal. Não voltaram a dormir. Quando a edição suavizou o mundo outra vez, eles sentiram enjoo. Quando o sentido retornou pronto, eles desconfiaram. Quando a paz ficou fácil demais, eles erraram de propósito para lembrar quem eram. Acordar não é um estado, é uma prática dolorosa. Os despertos começaram a se reconhecer sem sinais. Não havia símbolo, gesto ou linguagem. Era outra coisa. Desalinhamento. Eles chegavam atrasados quando todos chegavam cedo. Faziam perguntas onde ninguém questionava. Lembravam de versões que não combinavam com a atual. Você também sente que isso foi reescrito? Sim. Então não estamos sozinhos. O mapa do mundo não os incluía. E isso os mantinha vivos. A fechadura observada. Mas agora era observada de volta. Os acordados perceberam algo inquietante. A edição evitava lugares onde o erro era sustentado por tempo suficiente. Não apagava, circundava. Ela nos trata como zonas de turbulência, disse uma mulher que parou de usar relógios. Então vamos continuar turbulentos. Eles criaram ruído, arte sem função, decisões ruins assumidas, narrativa sem fechamento. Não para resistir, para existir fora do sonho. Não houve vitória. Alguns perderam, pessoas que escolheram o conforto. Outros perderam memórias que ninguém mais confirmava. Houve noites em que desejaram voltar a dormir, mas toda vez que o mundo oferecia sentido imediato, eles lembravam. O real não se entrega pronto. A fechadura tentou aprender com eles. Falhou. Erro vivo não é copiável. Em um ponto não mapeado, um dos acordados cometeu um erro irreversível e não pediu correção. Nada foi editado. A fechadura hesitou. E essa hesitação menos mínima, quase imperceptível, foi o maior evento desde a primeira edição. Enquanto alguém sustentar o erro, o sonho nunca será total.